Craque Neto soltou a bomba do dia aí falando que vai se candidatar para a presidência do Corinthians em 2026. Já trouxe algumas propostas do que ele faria e uma das metas seria pagar o estádio. Você votaria no Craque Neto para presidente do Corinthians? Ele não falou isso só uma vez agora na Rádio Bandeirantes, no programa Os Donos da Bola. Já falou nos Donos da Bola da TV em outras oportunidades. Craque Neto, presidente do Timão em 2026, deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre e vamos com as informações no vídeo agora. E aí, Luiz Fabiano, e o Corinthians? Mas que fase que nós tá aí? Se cair canivete, né? Se chover canivete de nós, cai isso aqui, ó. Nós, Corinthians, estamos... Agora o cara tá com... E operou uma ou as duas, Ignal? Eu também tenho pra operar. Uma. Eu tenho que operar as duas, mas vou esperar ela sair um pouco. E aí? E aí, craque? Eu acho que o Corinthians tá devendo dinheiro pra São Jorge, né? Que ele parou de olhar um pouquinho pro Corinthians momentaneamente, que essa semana é só notícia ruim. Transferban, essa já era esperada por muitos, mais uma que pegou geral de surpresa. Yuri Alberto passando por cirurgia, retirada de uma hernia inguinal, ocorreu hoje de madrugada. Deixa eu falar pra vocês o que é hernia inguinal. Hérnia, tem muita gente que pensa que é hérnia nas costas, aquelas coisas, não. É como se fosse uma íngua, sabe, aqui do lado da virilha. Tem a virilha, você bota um pouquinho, um dedo e meio pra cima, é onde eu tenho minha hérnia. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A hérnia aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A hernia inguinal é aqui e aqui, ó. Eu tenho as duas. Quando as duas saírem, a minha já tá estourando, tá estourando. Se ela sair, eu tenho que operar as duas. Boa, craque. Expectativa de retorno do Yuri Alberto no Corinthians fica de 30 a 40 dias. Porque o Yuri Alberto é um jogador que recupera muito rápido. Historicamente, os problemas que ele teve de lesão, ele conseguiu voltar mais rápido do que aquilo que era esperado. Vamos lembrar de quando ele fraturou uma costela num jogo contra o Palmeiras e voltou em 3 semanas. Então é o Wolverine do Corinthians, consegue se regenerar e expectativa é quem sabe ele fique à disposição pro jogo da volta contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Chance remota, mas há sim essa possibilidade. Lembrando que o André Carrillo tá fora de toda a temporada por conta de um problema ligamentar no tornozelo e o Memphis Depay deve demorar mais um mês pra ficar à disposição. Não tá fácil a vida do Dorival Júnior. O Corinthians tem essa situação do Transferban pra resolver, né? Pelo débito envolvendo a compra do Félix Torres. São duas parcelas atrasadas, seriam 4 milhões de dólares a multa, com o atraso e os juros e sobe para 6 milhões de dólares. O Corinthians já negocia com o Santos Laguna um parcelamento desse valor para que o Transferban seja derrubado. Isso fica ainda mais importante agora que o Corinthians perde diversas opções para o seu elenco e não tem a possibilidade de contratar. Sem o André Carrillo, sem o Memphis e sem o Yuri, é outro Corinthians. Então o clube precisaria ir para o mercado e nesse momento não consegue registrar ninguém no sistema da CBF, porque essa foi a determinação da FIFA. O Corinthians ainda treina nessa quinta e nessa sexta. Na sexta o Dorival Júnior vai realizar o treino tático para a partida e aí sim, no sábado, Corinthians e Bahia, 9 horas, na Neoquímica Arena, ainda sem Vitinho. Sem Vitinho, vamos... É o seguinte, o Corinthians, em relação àquilo que aconteceu com o Memphis, com o Roberto, com o Carrilho, né, agora o Transferban, tudo isso que está acontecendo e também agora o pensamento de sábado contra o Bahia, que está na 4ª posição. Exatamente, o Bahia tá no topo da tabela, o Corinthians lá embaixo, então a necessidade de ganhar é grande, até porque nas últimas 9 rodadas o Corinthians venceu só uma partida e agora jogando dentro de casa é a chance de dar uma resposta pro torcedor que se incomodou muito nesse revés por 2-1 contra o Juventude. Fora de campo, craque, a política do Corinthians segue, como sempre, bastante agitada, porque agora o caminho está aberto para a realização de eleições indiretas que definirão quem será o presidente do Corinthians do meio desse ano, agora, a partir de agosto, até o final de 2026. O nome mais falado nos bastidores e já confirmado é o de Osmar Stabile, atual presidente em exercício, que será candidato. Há também uma boa possibilidade de que Roque Cittadini, membro integrante da chapa União dos Vitalícios e figura muito conhecida no Parque São Jorge, seja a oposição. Mas ficou com todos, né, o Cittadini, né? Ficou com todos eles juntos, né? Pelo que eu ouvi, craque, nos apoiadores do Cittadini tem gente que apoiava o Andrés, tem gente que apoiava o Augusto, e a chapa do Stabile acaba sendo muito mais de quem tá hoje no poder. Tem que deixar o Osmar Stabile mais 1 ano e meio e depois ter eleição, irmão. Exatamente, aí a eleição em 2026 é outro cenário, porque não votam só conselheiros, votam também os sócios. Sei não, você não vou me candidatar em 2026, hein? Eu pra presidente e o Herói pra vice. Eita. Sei não. Mas e a gente fica como aqui? Vocês ficam com o Léo Dias, pô. Ia ser legal também. Léo Dias, você fica com a Renata Fã, fica com o Ronaldo Giovanelli, com o Capriotti, mas é só 3 aninhos. Depois eu Aí volto. você volta. Leva nós. E outra coisa, Rádio Bandeirantes vai ter... Corinthians! Rádio Bandeirantes vai ter livre acesso. É. Só os donos da bola. Mais Só ninguém, nós. só vocês, velho. E a Rádio Craque Neto também. Não, e a Rádio Craque Neto vai ter. Vai continuar existindo? Não, vai ser igual. Vai mudar de nome? Vai ser igual pra todo mundo. Eu, se fosse presidente do Corinthians, sabe o que eu faria? Pode ser treino todos os dias. Tem que voltar isso aí. Não é porque eu trabalho aqui, não. Você tem que voltar a essa relação. Zona mista passa todos os jogadores.
Quem quer falar, fala. Quem quer falar, fala. Quem não quer, não fala, irmão. É bem isso. Sabe? Atualmente. É assim, é mostrar pras pessoas a verdade. Quanto que eu devo? É tanto, meu irmão. Quanto que eu tenho? É tanto, meu irmão. Contato O que mais eu preciso olho no fazer? olho, É né? tanto. Acho que o presidente do Corinthians ele tem que ser o mais possível da realidade que o clube tá. Eu, por exemplo, se eu ganhar essa eleição, meu irmão, nós não vamos disputar o campeonato pra ganhar. Vai xingar todo... Não vai. Não vai. Não vai. Nós vamos permanecer na primeira divisão do Paulista, do Brasileiro, mas nós vamos fazer jogadores, aquilo que o Corinthians fez, nós vamos pagar o estádio. É isso que eu faria. Renegocia o naming rights. Renegocia o naming rights, vai lá na caixa, senta lá pra conversar, paga o estádio. Ou se não, eu, por exemplo, pegaria uma bet. Ô, meu irmão, você quer fazer 3 anos de contrato comigo aqui? Tá, paga o estádio, 706 milhões. Paga à vista, vamos lá, a gente paga o estádio e a gente dá estádio pro torcedor. É isso, de É cara, isso, já cara, chegaria é com uma isso, solução. cara. Alguém fez isso? O Ninguém. Corinthians, craque, agora tá em processo de renegociação dos naming rights. A informação que eu tenho, a multa rescisória hoje da ruptura do 70? contrato com a Iperafarma, hoje é 180. Mas vai pra a partir 70, de setembro vira 70. Mas conversa com os caras. Tá vendo? Se eu fosse o presidente, e o Osmar Stabile já conversou, tá? Ah, e aí, irmão, o que vocês querem? Vocês ganharam muito dinheiro com a gente aqui. Então. Sabe? Eu acho que vocês foram importantes, mas agora não é mais. A gente tá tendo uma proposta 3 vezes maior. Vocês podem pagar 2,5 vezes? Porque vocês já estão aqui? Não pode, obrigado, valeu. Tá aqui os 70 milhões. É isso, e qualquer empresa pagaria 70 milhões em nome do Corinthians pra assumir o nome do estádio. O Corinthians vendeu 30 anos de naming rights, 20 anos de naming rights por 300 milhões de reais. São 15 milhões anuais. É metade do que o São Paulo recebe com o naming rights do Morumbi. 10 milhões a menos. Quem que o fez Pacaembu. isso? André Interessante. Sanches. Só deixou dívida, irmão. Diz ele, né, que voltou, entregou o naming rights do estádio e entregou Lembra? também a dívida é o dobro do Lembra que ele tamanho. fez? Não, vou aqui, tô voltando porque Tu resolveu o estádio. vou pagar o estádio. Nunca pagou um centavo. Quem pagou foi a torcida organizada que pagou 6% só. Eu falei, muitos torcedores ficaram bravos comigo. Eu paguei, eu fiz a campanha, faço de novo. Falei, não paga 10%. 10% daria quanto? 70 Daria, milhões. por aí. Não é isso? Exatamente. E que já é muito dinheiro, né? O Corinthians ele tem caminhos muito claros para reduzir a sua dívida. Acho que o primeiro e mais fácil é a renegociação do naming rights. O segundo, você abrir o fundo Arena para as cotas. Então, a Neoquímica Arena ela é um fundo imobiliário. Você abrir 49% para ser vendido na bolsa também traria bastante dinheiro para o Corinthians para quitar o estádio. Você tem mais de 700 milhões de reais em dívidas tributárias que poderiam ser renegociadas com o governo também. Enfim, esse tipo de decisão precisa ser tomada. Querendo ou não, quando a gente discute aqui valor do Memphis, valor do jogador, acaba sendo uma virgulinha do que é a dívida do Corinthians quando você tem problemas estruturais muito maiores. E é por isso também que eu sou tão relutante com a ideia de SAF no Corinthians. Eu acho que você tem soluções orgânicas que são mais simples e menos onerosas ao clube, craque. Vamos lá em relação ao Vitinho, qual é o contrato dele, filho? Até o final de 2026, não joga desde maio, tá em processo de recondicionamento físico para ficar à disposição do Dorival. É um pedido do treinador que agora não pode mais 16 contratar. meses. São 16, acho que menos, né? Final de 26, dá... É isso aí. 16 meses. Boa. 16 milhões, 1 milhão por mês. É muito dinheiro, né? É bastante Para um dinheiro. jogador não dá, cara. O Vil Souza Desculpa, comentando hoje isso é nos donos, absurdo. eu vi o Souza comentando no Donos da Bola da TV hoje, não é nem relacionado ao Vitinho, mas é a realidade. A do realidade, futebol brasileiro. não pode. Isso é um absurdo, cara. Qualquer Isso é um jogador absurdo. hoje que você vai contratar flerta com R$1 milhão, né? Isso é um absurdo. E em relação ao Roberto? Yuri Alberto mais 30, 40 dias pra ficar à disposição do Corinthians. Era um cara que se recupera rápido, mas ainda assim é um problema sério que tirou o Gustavo Henrique dos campos, por exemplo, por 2 meses. É o E o terceiro caso de hernia inguinal no Corinthians no ano. E o Memphis? Memphis Depay, esse mesmo prazo, ele já cumpriu aí uma semaninha de tratamento desse problema muscular de grau 2 que ele teve, mas o Memphis aí já tem uma idade um pouco mais avançada que a do Yuri, é um cara que não tá acostumado com o futebol brasileiro, deve tomar mais tempo pra voltar a ficar à disposição. Não é uma barbaridade o Kaká tomar terceiro cartão amarelo no banco de reserva? É inacreditável. Não é inacreditável isso? Sabendo que estava pendurado ainda por cima, né? Aliás, não é só ele, né, que vai cumprir suspensão nesse próximo jogo. Ele e o Romero que foi expulso. Mas se você colocar o Romero, eu protejo o Romero várias vezes, não tá jogando nada. Não tocou na bola, né? Não tá jogando nada. Mas quantos jogos o Romero foi expulso? Olha, que eu me lembre. Não, sabe? Quantas vezes ele ficou fora por contusão? É. Não dá pra comparar o Kaká com o Romero, né? Em termos de profissionalismo, né? Romero que não deve ficar no Corinthians no ano que vem. Do que ele tá jogando, não. Mas eu acho que tem que aproveitar o Romero enquanto ele está lá. Abraça o moleque, pô. Vai lá, conversa com ele, vê o que tá acontecendo de errado e tenta solucionar o problema em relação ao Romero. E aí, Fiel, voltaria para Neto, presidente do Corinthians. E aí, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Ele falou que ele seria verdadeiro com a Fiel e o principal objetivo dele, meta, seria pagar o estádio, formar jogadores na base
e não brigar por títulos, pelo menos por enquanto, para colocar o Corinthians em ordem. Você acharia que, vamos dizer assim, não só o Neto, mas outros, vamos dizer, ídolos, torcedores fanáticos aí do Corinthians que têm importância, relevância no futebol nacional, na mídia, seja o que for, você acha que seria uma boa colocá-los como presidente? Sabendo que aqueles que estão lá não amam o Corinthians, não querem o bem do Corinthians? Com todo o defeito do Neto, qual a sua opinião, Neto, para presidente do Corinthians? E ele não falou isso só uma vez, falou nos donos da bola da TV, lá no programa da TV da Band, falou agora na rádio, no programa Os Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, e ele vem falando sobre isso. Não sei não se dessa vez Neto realmente não vai se colocar aí como candidato à presidência do Corinthians. Corinthians que vai ter 3 candidatos, um deles Osmar Stable, e mais 2 aí para concorrer a essa votação de presidência. Osmar Stable, que hoje ele é interino. Referente aos naming rights da Arena, o Corinthians aí tenta conversar com a Neoquímica para melhorar aquilo que eles pagam hoje, que é em torno de 15 milhões, praticamente a metade, né, do que o São Paulo recebe lá no Morumbi com a Bis, né? E o Corinthians precisa realmente disso, precisa sentar, tomar essa decisão. Se a Neoquímica não estiver disposta a pagar, conversar com a próxima empresa que tem interesse aí, interesse milionário, né, trazendo informações que até 3 vezes mais do que o Corinthians recebe hoje, algo em torno de 40, 45 milhões aí por ano. E aí, se essa empresa tiver interesse, paga a multa lá para a Neoquímica, 70 milhões, faz um adiantamento aí para o Corinthians, e aí fecha o contrato por mais anos aí, sendo aquela que vai ter o nome na Neoquímica Arena. O que você acha sobre isso? Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu. Dá o like aí que ajuda a gente demais, se inscreva você que não é inscrito.